Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast do Pastor Klaus Piragini sobre liderança. Esse é o podcast número 79 para minha conta, não sei, 80, nós estamos já por aí. Tem sido um tempo de bênção, um tempo de aprendizado. Muito feliz de ter conseguido pensar em 80 artigos sobre liderança, isso me forçou a estudar. E quero pedir que, se você tem gostado desse canal, tem sido bênção na tua vida, não esquece de deixar seu like, dar o seu comentário, compartilhar, porque isso ajuda o Google a entender o YouTube a entender que é relevante e continuar entregando para você as nossas mensagens sobre liderança. Eu tenho agora numa série diferente sobre liderança, falando sobre regras da vida, regras que eu gostaria de ter aprendido alguns anos atrás e que quero deixar como legado para minhas filhas, aí, que elas possam no futuro, se necessário for, reaprender, estudar de novo essas regras. A primeira regra que nós falamos na semana passada, que eu queria ter aprendido quando jovem, na retrasada, se não me engano, não sei qual dia foi, que não espere ser o melhor para fazer aquilo que você sonha, né? A gente fica esperando, está preparado, amanhã eu vou estar preparado, e você acaba abandonando o seu sonho. A segunda, que eu acho que é bem difícil também, que são regras polêmicas, né? Que a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda, né? Vem me ajudar nessa visão, você tem um grande sonho, você tem uma grande visão, e você nunca pede ninguém para te ajudar, né? E eu falei um pouco sobre isso. A de hoje, eu acho que é um tema que não agrada, que é um tema que talvez, se me falasse na minha juventude, eu não gostaria de ouvir, mas que tem muita sabedoria e a gente precisa aprender com ela, com essa regra, que é a regra número 3, que eu chamo de: se você quer crescer, suporte a dor. Se você quer crescer, suporte a dor. Como líder, você e eu, todos nós que somos líderes, nós carregamos um peso tão grande por causa da liderança que muita gente nem consegue entender esse peso que você carrega. Tem muita gente que não vai entender o que é a dificuldade de liderar, principalmente quando o projeto cresce, quando o teu empreendimento cresce, a quantidade de decisões que você tem que tomar, de supervisões que você tem que fazer, de motivações, de reuniões, o peso é muito grande. E a segunda coisa que é bem difícil das pessoas entenderem, que tem a ver com essa questão da dor, da liderança, é que como líder a gente se machuca mais do que a maioria. A gente tem um atrito aqui, uma discussão ali, uma luta para enfrentar ali, um problema pessoal misturado com um problema profissional, misturado com as dificuldades da nossa vida, e assim a gente vai vivendo, vai se relacionando, vai trabalhando nesse tempo todo. Então essas são as duas posições da liderança que envolve essa questão de suportar a dor, né? Então, para a gente entender que dor que eu estou falando, né, do que eu estou pensando, existem 3 categorias de dor na liderança. A primeira é a dor pessoal. O que é essa dor pessoal? É uma traição, é alguém que te critica de forma injusta, é uma fofoca que te machuca, é o ter que você dispensar alguém, é o ter que você corrigir alguém, é o ter que você bater na mesa e falar não é assim que deve ser feito, e a gente acaba ficando envergonhado com isso. A segunda categoria de dor é a dor da falha, de você se achar inapropriado, de você não achar que conseguiu fazer na qualidade que você gostaria de fazer os seus projetos, de você sentir que você poderia ter ido melhor e não foi, né? Essa é uma categoria de dor onde as pessoas se cobram, elas se auto-infligem essa dor ao tempo todo, se criticando, pensando no que elas precisam consertar, no que elas precisam fazer. Essa dor, ela está no nosso inconsciente. Todos os grandes líderes que eu tenho escutado nesse tempo, eles têm falado dessa dor, que é a dor de você pensar que você poderia ter sido melhor, que você poderia ter se dedicado melhor, que você não deveria ter falado aquela palavra, que você não deveria ter agido daquele jeito, mas agiu. Essa é a dor. E a dor de forças externas que a liderança tem, que é quando você passa, como nós passamos agora, por um período muito difícil de enfermidades, de perdas, crises econômicas, mudanças de plano econômico, inflação, desemprego, uma crise na sua área, perseguições, mudanças políticas, mudanças de leis, mudanças de
de networks, ou seja, pessoas que acabaram se levantando contra você, perseguindo a sua empresa, um novo concorrente, uma crise de saúde também familiar, pessoal, e você precisa manter o seu ritmo, mas você sabe que você não está bem para fazer isso. Então, essas são as formas, as categorias que a gente encontra a dor. Agora, a questão é que se você não aprender a avançar, se você não aprender a suportar essa dor, você não vai poder avançar. Na verdade, eu até falei errado, né? Se você quiser avançar, você precisa aprender a suportar a sua dor, né? Eu aprendi que muitas vezes nós desistimos porque nós não aguentamos essas pressões, nós não aguentamos as críticas, não aguentamos as calúnias, nós aguentamos que as pessoas falem da gente e a gente acaba abandonando os nossos sonhos, os nossos projetos de liderança, a causa que nós temos que levantar por causa dos outros, por causa do que os outros falaram para nós. Então, a gente precisa entender que há uma necessidade de você cuidar dos seus sentimentos como líder. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu diria assim para mim: não desista de nada do que você sonhou fazer, porque alguém disse algo para você que te machucou. Não desista de nada do que você pensa que você deveria fazer, que você sente que é um direcionamento de Deus para a tua vida, porque as pessoas te criticaram, ou porque você se sentiu ofendido, ou porque você sentiu que você poderia ter ido melhor e não foi. Eu ouvi uma palestra essa semana de um pastor muito conhecido, ele tem 63 anos, ele chama, eu não sei se o nome é o correto é falar assim, mas ele chama Evan McManus. E ele estava contando que há uns 10 ou alguns anos atrás, hoje a igreja dele é bem conhecida, ele é um pastor conhecido mundialmente, mas há alguns anos atrás, não sei quantos anos, né? Acredito, pelo que eu entendi da entrevista, uns 10, 15 anos atrás, ele estava sendo convidado para palestrar numa cúpula de palestrantes muito famosos, como Bill Hybels e outros assim que eram muito conhecidos na época. E ele fez uma pregação nessa cúpula, nesse congresso, né, de liderança, e nesse congresso ele fez uma pregação que não caiu bem, não foi aceita, foi considerada a pior pregação ou a pior palestra daquele congresso. E todo ano aqueles pastores, né, aqueles líderes, aqueles que estavam comandando aquele congresso, quando acabava o congresso eles se reuniam para passar um review. Muito legal isso, né? Da performance, da palavra, de como foi, como as pessoas entenderam e tal. E de todos que palestraram, fizeram esse review. Mas o dele, ele foi completamente ignorado. Ele conta que ele não foi nem citado. Ele conversando com o irmão dele, que ninguém deu review da palavra dele, ninguém falou nada, ele falou, porque eles acharam que foi tão ruim que não valia o review. Ele conta dando risada, tal. E eu fiquei pensando nisso, né? Isso teria arrasado comigo. E depois de 10 anos, mais ou menos, chamaram de volta ele para pregar. E aí ele chegou para a pessoa nesse dia e falou que ele foi completamente banido, segundo as palavras dele, de participar desses congressos. Ninguém mais chamava ele para nada, ele foi considerado uma pessoa que não tinha condição. E ele continuou crescendo no ministério dele, e depois de 10 anos chamaram de volta e ele perguntou, eu vou, mas eu quero fazer uma pergunta, por que eu fui banido? E levou isso numa boa, sabe? Levou isso numa característica assim fantástica. Eu não sei você, mas eu estaria arrasado, eu estaria acabado com isso. Então o que a gente aprende nisso, né? A gente aprende que muitas pessoas, por causa de uma situação de um fracasso, por causa de uma situação de uma crítica, acabam abandonando, porque não suportam essa dor. E você precisa entender que as pessoas que querem crescer, elas precisam aguentar essa dor. A dor vai ser natural. Há pessoas que vão te criticar porque têm inveja de você, há pessoas que vão te criticar porque não gostam de você, há pessoas que vão te criticar porque é o jeito delas ver a vida, tudo com uma crítica, e você precisa aprender a lidar com isso. Então, uma das coisas que você e eu precisamos receber hoje como uma regra de vida é aprender que você não pode deixar que os seus sentimentos definam o seu destino. Como assim? Por exemplo, se os seus sentimentos hoje são sentimentos de tristeza, de fracasso, levanta a tua cabeça e vai lá corrigir.
enquanto não acabou a batalha, enquanto você não foi despedido, enquanto ninguém mandou você embora, não entrega, não se entrega, não abandona o que você deveria fazer. Ao contrário, né? Receba essas duras palavras, receba esses desafios, levanta a tua cabeça e faz aquilo que você sente que deveria fazer. Havia um escritor, há muito tempo atrás, né? Eu não me lembro qual dos livros, eu li vários livros dele, que é o Charles Swindoll. E ele conta uma experiência, ele fala que todo mundo que quer trabalhar na liderança precisa ter uma pele de hipopótamo. Essa palavra mudou a minha vida. Olha, eu queria ter aprendido isso mais cedo, mas eu aprendi, acredito, com uns 35, essa palavra. Ela mudou a minha vida porque a pele de hipopótamo, na verdade, que ele está citando, é que é uma pele grossa. Diz que a pele de hipopótamo é muito grossa. E ela é tão grossa que uma flecha, uma seta, assim, não entra na pele. Ela não consegue passar pelo couro, a grossura daquela pele. Então ele compara isso, ele fala que nós, como líderes de ministério, nós temos que aprender a ter essa pele grossa, onde a pessoa critica, onde a pessoa fala, onde a pessoa às vezes tenta nos ferir, mas nós não deixamos essa seta entrar na nossa vida. A nossa pele é tão grossa que a gente não recebe essa palavra, a gente não se guia por esse sentimento, a gente não decide por esses momentos de sofrimento. A gente aguenta a dor, a gente suporta essa dor, porque é você quem decide quem vai te machucar, é você quem decide se aquilo é importante ou não para você, é você que decide se você vai dar valor a isso ou não. Então, quando eu ouvi isso naquela época, eu era muito sensível. E muitas palavras que me davam, assim, me recebiam, eram palavras duras às vezes. Eram palavras que estavam baseadas às vezes na impressão pessoal das pessoas e não da realidade. Às vezes era para chamar minha atenção, às vezes para me ofender mesmo, às vezes porque não gostavam de mim, ou às vezes porque queriam o meu lugar e achava que assim ia ser um jeito fácil de me tirar da minha liderança. Mas quando eu vi essa palavra, ela mudou a minha vida. Eu aprendi que eu preciso ser duro nisso, eu preciso suportar isso, eu preciso não deixar que meus sentimentos atrapalhem naquilo que eu quero ir, na direção que eu quero ir, no destino que eu tenho para a minha vida. E tem muita gente hoje que está perdida nisso, está deixando seus sentimentos, as suas emoções, porque a mocinha do café respondeu para você, porque a tua chefe te deu uma bronca, e você diz, não, eu vou abandonar esse emprego, e você tem uma carreira linda lá, você tem muita coisa que aprender, e você começa a deixar isso acontecer na sua vida, porque você está na liderança e as pessoas não estão entendendo que você tem emoções e você tem sentimentos e que você passa por um processo de saúde. Elas não vão entender mesmo. Elas não vão compreender porque elas não estão nesse papel. Você precisa entender que isso passa, né? Essas críticas passam, esses problemas passam, as palavras que a gente recebe passam, essas situações que a gente enfrenta economicamente também passam. A gente tem que enfrentar isso, né? Entender que a dor vem. Nesse tempo que nós passamos agora, de lockdowns e tudo mais, eu vi muita gente abandonando o destino, ministério, desesperados, fechando a porta, dizendo que abandonando o ministério pastoral. Eu entendo que às vezes é muito difícil mesmo, a gente sofre, a gente cansa, a gente fica esgotado, para ser sincero, mas você não pode acreditar que vai para um outro lugar e que você vai ter uma grande liderança, seja em qualquer carreira. Você abandona o ministério pastoral, mas vai vender hambúrguer e aquilo vai crescer, porque você tem talento, você tem habilidade de liderança e você não vai ter dor lá também. Você vai ter gente denunciando para o Ministério da Saúde, gente reclamando, isso vai acontecer em qualquer lugar. Então, tenha uma pele de hipopótamo, não permita que as ofensas, as dificuldades da sua vida impeçam você de crescer e de seguir o seu destino. Não deixe que os seus sentimentos decidam para você qual é o destino que você vai tomar, mas tenha a direção daquilo que você quer fazer. Uma das coisas que às vezes a gente não percebe em tudo isso, dessas questões de sentimentos, é que nesse processo de resiliência, de enfrentamento, você descobre que você é mais forte do que você imagina.
você descobre que você pode fazer muito mais do que você pensa, você descobre que você tem condições, que você aguenta a pancada, que as pessoas podem bater, mas que você não cai, que você tem uma força incrível dentro de você, que você não precisa se entregar, que você não precisa rejeitar tudo aquilo que você planejou fazer na sua vida, que essa força que está dentro de você é o que faz você caminhar, que faz você andar, que faz você suportar tudo isso. Então, lembre-se disso, querido. Pessoas que querem crescer e se desenvolver na liderança são aquelas que aguentam mais dor. Tem gente que você dá uma bronquinha, faz uma reunião de alinhamento, pronto, eu já abandonei tudo. Isso não funciona, gente, isso não funciona. Às vezes tem momentos que o teu líder vai precisar bater na mesa para lembrar a tua atenção, para chamar você, e às vezes tem momentos que você também vai se sentir injustiçado, vai se sentir que não foi valorizado, e você precisa entender que tem que aguentar a dor. Se não é para hora de parar, não pare por causa de sentimentos. Bom, a regra que eu queria deixar então é essa: suporte a dor. Suporte as lutas, a vida tem muitas lutas, a vida tem muitos problemas. Se você não está passando nenhum agora, levanta a tua mão para o céu aí, diz glória a Deus, eu não estou passando por nada agora, mas sabe que um dia vai acontecer, uma dessas coisas pode acontecer, uma mudança de carreira, uma mudança de chefia, uma dificuldade no seu desenvolvimento, uma falha como esse irmão que eu contei, deu uma palestra e ninguém gostou, e aí foi banido, mas ele não desistiu. Hoje, de 63 anos, estou eu lá, ele com 63 anos, estou lá, hoje é 2021, ouvindo uma palestra dele e curtindo a palestra. Tem essa pele de hipopótamo. Bom, vamos fazer um review então, para a gente encerrar esse podcast, senão demora mais. Bom, como líder você carrega muito peso, e as pessoas não entendem isso, e você se machuca mais, as pessoas não compreendem, e você se machuca em dor pessoal, as suas dores pelas suas falhas, pelo aquilo que você sente inapropriado, dor pessoal como traição, injustiça, esqueci de falar, ter que dispensar alguém, dor por forças externas como processos sem sentidos, pessoas que te perseguem, haters, concorrentes que falham. Lembra que as pessoas que não suportam a dor não podem avançar, faz parte, e muita gente hoje não aguenta a dor, não aguenta nada, qualquer coisinha que acontece está magoado, aquilo está me fazendo mal. Eu me lembrei de uma história, ouvindo uma moça conversando, nós estávamos na praia, eu e a Lupe, e tinha uma menina do lado, e ela disse que ela foi chamada a atenção da chefe, e ela abandonou o emprego porque aquilo estava lhe fazendo mal. Em que sentido está fazendo mal, né? Nos sentimentos, mas será que aquela chamada da chefe não era para o crescimento dela? Tem a pele de hipopótamo, ou seja, aprenda a endurecer um pouco a sua pele para que nem tudo que vem lançado contra você entre no seu coração. E lembre-se que as pessoas que querem crescer, os grandes líderes que cresceram, os grandes atletas que venceram, as grandes pessoas que estão aí caminhando, aguentaram mais a dor. Tem até uma expressão, né? Sem dor, sem ganho. Então você precisa enfrentar isso. Que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado da minha regra 4. Suporta a dor porque a vitória vem. Suporta a dor porque a recompensa vem. Suporta a dor porque a dor passa e você fica com os frutos. E que tudo quanto você fizer prosperará em nome de Jesus. Deus abençoe.